noite, meu povo. Que Deus em Cristo abençoe a cada um que me ouve nessa noite. Já queremos meditar juntos na palavra do Senhor. Já desejo que Deus esteja convosco e que cada um de vós sejam abençoados, livrados e protegidos pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Que nessa noite você possa estar comigo aqui meditando na palavra do Senhor, no livro de Atos, capítulo 16, aonde fala da prisão de Paulo e Silas. Deus tem uma palavra para o teu coração. Só o sangue de Jesus guarda-nos da corrupção e nos livra da tentação. Esse sangue tem valor, pois é preço do amor com que resgatou-nos o Senhor. Só o sangue pode libertar. Amém? Graças a Deus. Então, queridos, vamos agora estar meditando na palavra do Senhor. Vamos ver o que diz livro de Atos, capítulo 16. Se você quiser, pegue a sua Bíblia, já acompanhe comigo. É interessante que você acompanhe a palavra, para que você saiba tudo que você está ouvindo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Na cadeia de Filipe, certo dia, quando estavam indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim, disse apóstolo Paulo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa mulher. E no mesmo instante o espírito mau saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Então, estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós que somos romanos não podemos aceitar estes costumes. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas, e as autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí, o carcereiro acordou quando viu que os portões da cadeia estavam abertos. Pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso, todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que ele lhe trouxesse uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele.
Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria porque agora criam em Deus. Quando amanheceu, as autoridades romanas mandaram alguns policiais com as seguintes ordens para o carcereiro: solte esses homens. Então o carcereiro disse a Paulo: as autoridades mandaram soltá-los. Podem ir embora em paz. Mas Paulo disse aos policiais: eu e Silas somos cidadãos romanos e, mesmo assim, sem termos sido julgados, fomos surrados em público e depois nos jogaram na cadeia. E agora querem nos mandar embora assim, em segredo? Isso não, que as próprias autoridades romanas venham aqui e nos soltem. Os policiais foram contar às autoridades romanas o que Paulo tinha dito. Quando as autoridades souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo e foram lhes pedir desculpas. Então os tiraram da prisão e pediram que fossem embora da cidade. Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia. Ali encontraram-se com os irmãos, animaram-se a todos e depois foram embora. Glórias a Deus. Queridos, hoje eu quero deixar alguns pontos sobre essa prisão de Paulo e Silas, que é relatada aqui no livro de Atos, capítulo 16. A história de Paulo e Silas, presos em Filipos, no capítulo 16, nos ensina que o propósito e a fé superam as piores adversidades, meus queridos. Suas atitudes, a atitude deles dois, de Paulo e de Silas, exemplificam 5 lições importantes para nossas vidas. A primeira delas é: louve em meio à dor. Mesmo com o corpo ferido e acorrentados, eles, Paulo e Silas, escolheram orar e cantar hinos a Deus, entoar hinos a Deus à meia-noite, demonstrando que o louvor é um poderoso ato de fé. Enquanto aquele povo estava ali aguardando, esperando que eles ficassem cabisbaixo, entristecidos, maldizendo, murmurando, não, queridos, em nenhum momento a Bíblia relata que eles ficaram ali murmurando ou maldizendo contra o nosso Deus. Pelo contrário, eles foram exemplos, eles começaram a orar e a entoar hinos, mesmo em meio à dor, mesmo em meio a constrangimentos, humilhações. Eles estavam ali, eles escolheram orar e entoar hinos a Deus. Eu quero te dizer nessa noite que a escolha é sua. Como você vai reagir diante da dor? Você pode se entregar à dor, murmurar, entristecer, se abater, não querer mais caminhar, ou enfrentar a dor, louvando, orando, buscando ainda mais a presença do Senhor, para que Ele venha fazer um terremoto e mudar a tua vida completamente, como Ele fez com Paulo e Silas. Então, queridos, eles demonstraram que o louvor é um poderoso ato de fé. E a Bíblia diz, o Senhor nos ensina, Deus ensina que Ele ama aos que o amam. Eu amo aos que me amam, diz o Senhor, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Ah, é porque a fila está menor? Não, porque para isso Deus não está olhando fila, porque enquanto aqui você está acordado no Brasil, em outros países, tem pessoas que estão dormindo, não tem nada a ver com isso, mas é um momento em que você fica mais indisposto, você quer dormir, você quer descansar. Não é fácil acordar de madrugada para orar, principalmente quando está fazendo frio, quando você chegou de um trabalho cansativo e o sono bate. Não é fácil, queridos. É uma briga do espírito contra a carne e da carne contra o espírito. Mas eu quero te dizer que Deus ama quando você força e se levanta e vai orar. Então Paulo e Silas estavam ali na prisão, quem sabe cansados, doloridos, poderiam estar até com sono, mas eles preferiram louvar ao Senhor em meio à dor. É a primeira coisa que eu aprendo.
A segunda coisa que eu aprendo aqui nessa lição é que o impacto da postura deles, né? Os outros prisioneiros os ouviam atentamente. Imagine aqueles prisioneiros ali, solitários, acostumados a ficar ali dia e noite, noite e dia, sofrendo, né? Não eram acostumados a ver alguém sofrendo, apanhando e louvando. E de repente aqueles prisioneiros ouviam atentamente as atitudes de Paulo e Silas. Em momentos de crise, eles estavam ali com um testemunho para quem estava ali ao redor ouvindo. Aquilo serviu como testemunho para os outros presos. A terceira coisa, queridos, a adoração autêntica move o sobrenatural. Você sabia disso? Não é qualquer jeito. É só se eu cantar uma música e fazer uma oração, obrigado meu Deus, e acabou. Não, queridos. Tem horas que precisamos ser mais profundos com Deus. No louvor, nos cânticos, na adoração, na oração. Então, uma verdadeira adoração move o coração de Deus. O louvor move o coração de Deus quando é destinado para Ele, não para nós. Um louvor cristocêntrico, totalmente voltado para Deus e não para nós. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Os louvores, os cânticos, a adoração é para Deus e Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, queridos, diz a Bíblia que quando aqueles homens começaram a adorar autenticamente, moveu o sobrenatural. Então, o louvor genuíno tem um poder e resultou, sabe em quê, queridos? Em um terremoto que abalou os alicerces da prisão, abrindo portas e quebrando correntes, só porque eles louvaram genuinamente. Imagine, queridos, que intimidade esses homens tinham com Deus. E eles abriram suas bocas, não se envergonharam, não tiveram medo, não olharam para a dor. Começou a adorar a Deus, cantar louvores a Deus. E aí, queridos, neste momento abalou os alicerces da prisão e as portas se abriram, as correntes se quebraram. Quero te dizer nessa noite, se tem porta fechada, se tem corrente te prendendo, se parece que nada solta o que é teu, a tua bênção, comece a louvar o Senhor. Comece a buscar a face do Senhor. Ore, jejue, clame, mas cante louvores a Deus, porque o louvor liberta prisões. O louvor liberta porque chega até Deus. Então, enquanto você está aí louvando, Deus está olhando a tua atitude. Meu servo, meu filho está ali. Mesmo na luta, mesmo na prova, ele está louvando, ele está adorando. Ele poderia estar maldizendo, ele poderia estar murmurando, mas ele escolheu adorar a mim. Por isso, eu quebrarei as prisões. E Deus está te dizendo essa noite que ele vai adiante de ti, quebrando as portas de bronze, os ferrolhos de ferros, estourando cativeiros e prisões, para te dar liberdade espiritual, material, em tudo que você precisar, se tão somente você adorar. E, queridos, agora a quarta lição que eu aprendo: Deus usa os sofrimentos para salvar vidas. Além de tudo, ele não queria só salvar Paulo e Silas, porque Paulo e Silas, no espírito e na alma, já estavam salvos. Eles poderiam estar ali presos de corpos, fisicamente, mas o espírito e a alma eram livres, porque já pertenciam a Jesus. Então, para Deus, o mais importante era aqueles presos que estavam ali. Quem sabe, para tal tempo, Deus deixou eles chegarem, Paulo e Silas chegarem naquela prisão, para que a palavra do Senhor, a salvação do Senhor chegasse ali também. Quem sabe, para tal tempo, Deus te colocou em determinado local, em determinado lugar, e você não está entendendo nada, mas de repente tem pessoas opressas, presas. De repente tem pessoas depressivas, doentes da alma, doentes do espírito e até mesmo do físico. E Deus quer que você ore, clame por essas pessoas, que você pregue a palavra, que você manifeste o poder de Deus através da sua vida, para que essas pessoas também sejam salvas. E depois Deus te tira desse cativeiro. Então eu quero te dizer nessa noite, alguns cativeiros Deus permite para que o nome dele seja glorificado em outras vidas. Mas ele não vai te deixar aí. Assim que você cumprir o teu propósito, Deus te tira desse cativeiro. Então, Deus usa os sofrimentos para salvar vidas. A tribulação abriu portas para evangelizar o carcereiro. Em primeiro lugar foi o carcereiro. E depois toda a sua família, que se converteram e foram batizados naquela mesma noite,
para a honra e glória do nome do Senhor. Você veja que Deus, ele permite até que os servos dele passem por prisões para salvar vidas. Acontece, queridos. Então, não murmure, não reclame. Pergunte somente a Deus: para que, Senhor? É para a tua glória que estou passando isso? Por que isso? De repente tem um grande motivo, que é uma vida que Deus quer alcançar através da sua vida. E por último, queridos, posicione-se com sabedoria. É a quinta coisa que eu vejo. Paulo conhecia seus direitos civis. Então não é pecado você também reconhecer os seus direitos civis, não. Para isso que existe a lei aqui na terra. Então o que é seu, espiritualmente falando, tem Deus para te defender. Tem Jesus como teu advogado, mas tem algumas coisas aqui embaixo na terra que você também precisa estar dentro da lei e usar a lei. Paulo conhecia seus direitos, você precisa também conhecer seus direitos civis. E por isso, por ele conhecer, ele exigiu que as autoridades os escoltassem publicamente. Não saiu de lá de qualquer jeito, não. Paulo conhecia os direitos dele. Você conhece seus direitos no mundo espiritual para você reivindicar? Você precisa conhecer Deus e a sua palavra. Porque de qualquer jeito, não é qualquer um que pode reivindicar os direitos. Para reivindicar o direito também tem que estar dentro da lei espiritual e civis. Então, queridos, Paulo tanto conhecia as leis espirituais divinas, sabia reivindicar, que quando ele orou ali, deu ordem àquele espírito imundo que estava naquela mulher, espírito de adivinhação, e ele disse: saia dela. E a autoridade que estava na vida dele fez com que aquele demônio ouvisse e saísse daquela moça, e saísse daquela mulher. Autoridade espiritual. Porque se não fosse assim, ele não sairia. Mas ele saiu, sabe por quê? Porque Paulo era um homem que tinha intimidade e autoridade de Deus na vida dele. Então, quando ele determinou, o mal saiu. Mas o inimigo ele não se dá por satisfeito, então ele voltou para retaliar Paulo. Ele saiu, mas ele ficou com raiva, usou pessoas para denunciar e prender Paulo e Silas, mas de nada adiantou. Quero te dizer, não se preocupe. Se de repente você está fazendo algo para Deus e vem o levante, eu quero te dizer que se for mesmo no nome de Jesus, se for para Deus, Ele te livrará do mal. Ele te livrará do tribunal. Ele te livrará de tudo aquilo que se levantar contra você. Porque quem se levanta contra o ungido de Deus está se levantando contra o próprio Deus. Então, é Deus que vai responder. E foi assim com Paulo e Silas. Mas no que cabia a Paulo como homem civil, era Paulo que tinha que correr atrás. Então, Paulo conhecia os seus direitos civis. Você também conhece os seus direitos civis? Você sabe o que você pode exigir e o que você não pode exigir aqui na terra? Então, Paulo exigiu que as autoridades os escoltassem publicamente, mostrando que buscar justiça e proteger sua integridade não anula o chamado de Deus. Ah, não, eu tenho Deus, eu confio em Deus, eu também tenho Deus e confio em Deus, mas às vezes você vai precisar da autoridade aqui da terra, sim, para te escoltar e te livrar, sim, porque é Deus que vai usá-los, entende? Não é pecado você pedir ajuda civis para proteção, para a sua integridade física, espiritual, mental, não, porque é Deus quem vai te dar, mas a física você precisa, queridos. Temos que ser humildes e reconhecer que nós precisamos, porque Deus criou as leis espirituais, as leis divinas e as civis. Também foi Deus que ensinou e deu sabedoria aos homens, porque senão essa terra seria uma bagunça. Para isso que existem as leis. Então, eles não podiam ter açoitado Paulo sem antes conhecer quem era Paulo. Além de ser um homem de Deus em primeiro lugar, ele também era romano. Então, eles foram contra a lei e açoitaram Paulo e Silas. E depois queriam passar um paninho, né, como a gente chama. Mas Paulo não aceitou, porque Paulo conhecia os direitos dele e exigiu que tivesse uma reparação. E houve aquela reparação, né? Porque senão eles podiam sair dali e a multidão querer atacá-los, porque a multidão também se suscitou contra eles. Mas Paulo e Silas estavam ali agora, diante daquelas autoridades, exigindo: só sai se me escoltar. E eles escoltaram. Publicamente, todo mundo viu que eles eram inocentes. Claro que teve a mão de Deus em primeiro lugar. E em segundo, Paulo também exigiu às autoridades que reparassem o dano. Né? Quem sabe você está aí, alguém se levanta
prejudica a sua vida espiritual, te prejudica no trabalho, te prejudica nas tuas finanças, te prejudica, enfim, não sei aonde e o que tem te prejudicado, mas eu quero te dizer, clame ao Senhor para que Ele faça justiça dele e deixe na mão do Senhor. E naquilo que te cabe, faça você, mas faça como um homem de Deus, usando a palavra do Espírito como teu escudo e fortaleza. Não vá na carne, não vá agredir, não vá falar demais, não vá se alterar. Seja exemplo. Paulo e Silas foi exemplo, mesmo dentro da cadeia. Ele amou o carcereiro de uma forma especial, porque além deles estarem ali presos, eles poderiam se voltar e deixar o carcereiro morrer. Porque era isso que ia acontecer quando as autoridades procurassem eles. Mas eles não fizeram isso, não deixou que o carcereiro morresse. Pelo contrário, antes pregou a palavra para ele e ele e toda a sua família se converteram a Jesus Cristo. Porque no final, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe nessa noite, que Ele te dê um sono reparador, que o Espírito Santo de Deus esteja aí na tua vida, na tua casa, na tua família, cuidando, que a presença, que a arca da aliança, que representa a presença de Deus, vá na tua frente, vá na nossa frente e também permaneça na nossa casa. Não de passagem somente, mas que a presença de Deus esteja todos os dias conosco até a consumação dos séculos. Vamos orar? Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, nessa noite eu já quero agradecer por essa palavra que o Senhor nos deu nessa tarde, nessa noite. Já queremos te pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, tudo aquilo que não te louva, Senhor. Mas que a tua mão forte, poderosa, que fez aquelas prisões ali de Paulo e Silas se abalarem para abrir portas, para dar vitória aos teus servos, que esse mesmo poder esteja na nossa vida, na nossa casa, no nosso meio, em tudo que formos colocar nas nossas mãos, esteja conosco, na direção, nos ensinando o que fazer, Senhor. Passamos para a tua mão a direção de todas as áreas das nossas vidas, nos guia, nos fortalece e, se preciso for, abala prisões, portões que estão fechados na nossa frente, impedindo-nos de caminhar, impedindo-nos de vencer, de progredir, de prosperar. Caia por terra nessa noite, assim como caiu diante de Paulo e Silas, toda a corrente, toda a prisão. Nós lançamos nessa noite no abismo, em nome de Jesus, aos teus anjos da ordem agora, Senhor, para arrancar as portas de bronze, os ferrolhos de ferro, as correntes que aprisionam a vida do teu povo, a minha vida, a vida daqueles que me ouvem. Que não exista, já não exista mais cadeias, prisões e portas para chegarmos a ti. Que já não exista mais prisões e portas para prosperarmos e estarmos debaixo das tuas mãos de bênçãos, em nome de Jesus. Pai, nos livra de toda a retaliação do mal, lança no abismo, aos teus anjos dá ordens ao nosso respeito, para lançar toda a prisão, todo o mal, toda a corrente, todo o portão de bronze e de ferro, no abismo, em nome de Jesus de Nazaré. E a vitória seja nossa, em nome de Jesus. Fica conosco, nos protege com o sangue de Jesus, nos cobre do alto da cabeça, a planta dos nossos pés, e que dá ordem aos teus anjos para formarem um paredão de fogo ao nosso redor, e que nada venha poder passar, porque não é no nosso nome, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus, é pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Queridos, que Deus vos dê uma boa noite. E se for da vontade do Senhor, amanhã voltaremos. Em nome de Jesus Cristo, esse nome que está acima de todos os nomes. Amém.